crianças! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma videoaula. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, estaremos trabalhando duas disciplinas. A disciplina de Ciências com o conteúdo As plantas e os animais no ambiente e também a disciplina de Matemática com o conteúdo Dezenas e unidades. Pois bem, amiguinhos, no decorrer dos trabalhos com essa unidade, a unidade 2, nós aprendemos um pouco mais sobre as plantas e as características, né, de plantas. Vimos plantas de muitas maneiras, né, e aprendemos também que as plantas produzem seu próprio alimento. Hoje, dando continuidade a este conteúdo, que está na página 29, nós veremos as plantas e os animais no ambiente. Vocês aprenderam que as plantas produzem seu próprio alimento. Já os animais não fazem isso. Para se alimentarem, eles podem comer plantas ou outros animais. Aqui nessas imagens da unidade 2, estamos vendo dois animais. Um herbívoro que se alimenta de plantas ou frutos e um carnívoro que se alimenta de carne, né, de animais. Na primeira gravura, nós vemos uma cutia em uma floresta, que ela está comendo frutos, né? E na imagem de baixo, nós temos uma jaguatirica nessa mesma floresta, que pode se alimentar da cutia. Agora, ao lado, nós iremos observar um pequeno vídeo de um animal da cutia em seu habitat natural. Não sei se vocês já conheciam, né? Mas ela é um animal pequeno e assim muito esperto. E aí nós estamos vendo ela em seu habitat natural comendo frutas. E na outra imagem, nós estamos vendo uma jaguatirica em tamanho real, que é um animal que vai se alimentar de outros animais. No caso, cutia, coelho, outros animais que tem na floresta. Então, é só para vocês verem, né, a ligação entre os dois animais. A cutia depende das plantas para se alimentar. E você? Vamos refletir. Você acha que a jaguatirica também depende das plantas de que a cutia se alimenta? Você acha que se não tivesse as plantas, a jaguatirica, ela seria prejudicada também? Essa questão não precisa responder, apenas para você refletir aí com o papai e a mamãe. Agora, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos para a página 30. Na página 30, nós vamos observar, né, na primeira questão, observar as imagens e depois ligar o nome do ser vivo à forma como ele interage com o ambiente. Nós temos 4 imagens. Na primeira imagem, um periquito, depois uma árvore, depois uma vaca e a quarta imagem, um jacaré. Temos a palavra periquito, árvore, vaca e jacaré. E as frases: vive na água e se alimenta de outros animais, precisa das árvores para viver e come frutos, produz seu próprio alimento na presença da luz, come grama e pode ser alimento de outros animais. Então, vocês vão ler as frases, vão observar as gravuras, vão ler os nomes das gravuras e vão ligar de acordo a percepção e o entendimento de vocês, tá bom? Na segunda questão, as imagens a seguir mostram dois seres vivos diferentes. Temos uma imagem de uma árvore, que é um pau-brasil, e na segunda imagem, o macaco prego comendo um fruto. Vamos ler, temos várias questões, vocês vão ler as afirmações corretas, há um X na que vocês acham correta sobre esses dois seres vivos. Olha só, um desses seres vivos pode servir de abrigo para outros. Os dois seres vivos crescem, reproduzem-se e morrem. A árvore depende do ambiente para viver e o macaco não depende. Tanto
A árvore, como o macaco, tem a capacidade de se locomover. Olha, turminha, dessas 4 alternativas, só 2 estão corretas. Vocês vão ler, vão analisar direitinho e vão marcar um X na que vocês acreditam que estão certas, tá bom? Para concluir esta unidade 2, agora já na página 31, nós vamos fazer uma autoavaliação, tá bom? Vocês vão pensar sobre o que vocês aprenderam e experimentaram e vão marcar um X na opção que melhor representa o seu desempenho. Temos 3 carinhas, né? Uma bem feliz, uma de pensamento e uma assim não muito alegre, tá? Então, vocês vão marcar um X, são 3 questões. Identifico as principais partes de uma planta. Se eu identifico, marco o primeiro quadrinho, se mais ou menos o segundo quadrinho, e se não identifico, o terceiro quadrinho. Segunda questão. Entendo a função de algumas partes da planta? Da mesma forma, se entendo o primeiro quadrinho, mais ou menos o segundo quadrinho, não o terceiro quadrinho. Terceira questão, compreendo a importância da água e da luz para as plantas? Primeiro quadrinho se sim, segundo quadrinho se mais ou menos, terceiro quadrinho não. Reconheço as relações entre as plantas e os demais seres vivos? Então, de acordo com o entendimento de vocês, vocês vão estar fazendo essa autoavaliação e marcando apenas um quadradinho para cada resposta, tá certo? Turma, hoje nós estaremos introduzindo um conteúdo novo que é sobre unidade e dezena. O que é que eu entendo por unidade? O próprio nome já fala, né? Já explica. Unidade vem de 1. Eu tenho unidade de 1 ao 9. Quando eu junto 10, eu troco por uma dezena. Se vocês observarem os dedos de uma mão de vocês, tem quantos dedos? 5 dedos, não é isso? Então, se eu juntar 5 unidades, não é isso? Se eu juntar as 2 mãos, eu vou ter quantos dedos? 10 dedos ou uma dezena. Aí eu quero juntar 10 dedos das mãos com 10 dedos dos pés. Quantas unidades eu vou ter? 20 unidades ou 2 dezenas. Então, este é o conceito de unidade. De 1 a 9, eu tenho unidade. Se eu juntar 10, eu vou agrupar em dezenas, tá certo? Então, a nossa atividade hoje é sobre unidade e dezena. E na atividade 1, eu estou vendo várias mochilas. Quantas mochilas há na cena abaixo? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mochilas. Um grupo com 10 elementos é chamado dezena. Então, podemos dizer que na cena acima há 10 unidades ou uma dezena de mochilas, tá bom? Como que eu registro essa informação? Fazendo agrupamentos. Então, eu tenho uma dezena e 0 unidade, que dá o total de 10. Na segunda questão, eu vou formar grupos de 10 estojos e fazer o que se pede. Então, eu vou formar um grupo com 10 estojos, vou circular esse grupo e quantos estojos ficaram sem grupo? 2 estojos. Então, na letra A vai ser um grupo e na letra B eu vou colocar a quantidade de estojos que sobraram. E vamos completar o quadro representando o quadro com dezenas de unidade, tá bom? A terceira questão, eu tenho o desenho de vários lápis e uma questão com lacuna para responder. Há espaço lápis ou uma dezena e vou contar a quantidade de lápis e responder a atividade abaixo. Letra B a mesma forma e a C também. Vou contar e registrar a quantidade de objetos, quantidade de dezenas e quantidade de unidades.
A questão 4, eu vou representar com desenho as seguintes quantidades. Na letra A, uma dezena e 7 unidades e na letra B, 2 dezenas e 2 unidades. Vou fazer qualquer tipo de desenho que eu quiser, tá? É livre. A quinta questão, quantas canetas faltam na imagem para completar 3 dezenas de canetas? Eu vou contar todas as canetas, vou agrupar de 10 em 10, fazendo um círculo ao redor de 10 e vou ver quantas canetas faltam para completar 3 dezenas. E vou colocar a quantidade de canetas que faltam, tá certo? Então, este é o nosso conteúdo de hoje em matemática. Pois bem, meus amores, essas foram as nossas disciplinas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que tenham aprendido um pouco mais. Para mim é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima vídeo.